Olá a todos, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a vida de cada um de vocês, que sejam todos bem-vindos a mais uma devocional Alimento Diário para as nossas vidas. Você pode ficar aqui para ouvir essa mensagem da palavra que o nosso Deus nos envia no dia de hoje. Ela se encontra no livro de Salmos, o capítulo 45 e o versículo 7, que vai dizer assim: Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Aqui está falando sobre o Messias, sobre o nosso amado Jesus Cristo, né? Deus ungiu ele com óleo de alegria mais do que todos os outros homens, mais do que todos os outros seres humanos, mais do que os anjos. Ele derramou esse óleo de alegria a mais em nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui fala que ele ama a justiça e odeia a impiedade, odeia o pecado. Jesus Cristo ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. Inclusive foi por causa do nosso pecado, por causa dos nossos erros, que ele veio ao mundo. Ele deixou toda a sua glória, todo o seu reino, para se fazer homem, se manifestar em forma de homem, para morrer na cruz do Calvário, para que todos nós pudéssemos ficar livres da condenação eterna, livres do pecado. Foi para isso que ele veio ao mundo. Adão e Eva não conheciam o mal. O mundo não foi feito com maldade, para maldade. Deus fez o jardim perfeito, colocou o homem e a mulher lá para que eles vivessem em paz, em perfeição, em união e amor. Mas infelizmente eles quiseram conhecer o mal, né? Eles não podiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e eles quiseram conhecer o mal. Antes eles não conheciam o mal, o mundo não existia maldade, não tinha maldade no mundo. Então eles desobedeceram a Deus e com isso acarretaram, trouxeram todos os pecados que estão aí no mundo. Deus queria nos poupar, Ele não queria que a gente conhecesse o mal, Ele queria que a gente vivesse ali em plena paz, comunhão, amor e harmonia, sem conhecer a maldade. Deus queria nos poupar. Quando Deus fala que não é para a gente fazer algo, é porque Ele quer nos preservar. Ele não quer que a gente cometa erros para que a gente não venha sofrer, porque tudo vai trazer uma consequência. Através daquele ato que eles cometeram, a gente fala, nossa, mas só foi uma simples... Só porque eles comeram fruto e veio tudo isso para o mundo, mas não é tão simples assim. Eles cometeram um grande erro da desobediência. E a desobediência nos afasta de Deus, nos separa. Isso é rebeldia diante de Deus, é se rebelar contra Deus. Então, de certa forma, eles se rebelaram contra Deus, trazendo toda essa maldade para o mundo, sendo que Deus só queria o nosso bem, Deus só queria nos poupar. E quando Deus cria os mandamentos, as leis, Ele quer nos poupar do mal, Ele quer que a gente não vai cometer erros, né? Ele quer nos prevenir, para que a gente não venha cometer erro algum, para que a gente não venha sofrer as consequências, porque tem muitos pecados que são bonitos, né? As nossas vistas são saborosos, são atraentes, mas que a gente lá na frente vai pagar um preço, e muitas das vezes não é só a gente, as pessoas à nossa volta também vão pagar o preço, porque o pecado que a gente comete não atinge só a gente, atinge as outras pessoas também. Então a gente tem que ter muito cuidado e a gente tem que pensar muito antes de cometer alguma falha, de cometer algum pecado, porque não vai prejudicar só a nós, vai prejudicar as outras pessoas também. E Jesus nos ama muito, mas Ele aborrece o pecado, Ele odeia o pecado, porque o pecado nos separa de Deus, nos afasta de Deus. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Quando eles pecaram, eles se afastaram de Deus, eles tentaram se esconder de Deus, tanto que quando Deus foi visitá-los, que Deus ia até eles todos os dias, era a linda comunhão que Deus tinha com eles. Deus visitava ele todos os dias para conversar com eles, né? E eles sempre estavam ali dispostos a falar com Deus. No dia que eles cometeram aquele grande erro, aquele pecado, eles se esconderam de Deus, porque eles sabiam que tinham errado, eles estavam envergonhados pelo que fizeram, porque eles sabiam que não podiam fazer aquilo e acabaram fazendo, né? Então eles se afastaram de Deus. O pecado faz isso na vida do ser humano, ele faz isso na nossa vida. Quando a gente comete o erro,
nós vamos nos afastando de Deus porque a gente fica envergonhado, porque a gente acha que Deus não vai nos perdoar, porque a gente acha que Deus vai derramar sobre nós a sua ira, né? Deus derramou a ira dele sobre Jesus Cristo que levou sobre si toda a condenação do pecado. Só que nós vamos ter a consequência daquilo que a gente cometeu, né? A palavra fala, existe aquele grande ditado, tudo que a gente planta a gente vai colher. Então, a gente vai colher os erros, né? As consequências dos nossos erros. Mas Deus está disposto a nos perdoar. Basta a gente ter um coração sincero, um coração contrito e querer voltar ao jardim da inocência, voltar para perto de Deus. Quando você cometer pecados, cometer falhas, não se afaste de Deus. Se achegue diante dele, peça perdão, como Davi fez, como muitos outros homens da Bíblia fizeram, né? Cometeram erros, mas se derramaram na presença de Deus, se arrependeram de todo o coração. O que nos aproxima de Deus quando a gente comete algum pecado é o arrependimento. Quando a gente se arrepende de sinceridade de coração, Ele nos perdoa. Deus é fiel e justo para nos perdoar. A misericórdia dele se renova a cada manhã. Então, ele não vai nos rejeitar. Ele não nos rejeita quando a gente comete pecado e erro. Somos nós que nos separamos de Deus. Somos nós que, quanto mais pecamos, mais vamos querendo buscar mais e mais e mais erros. E tem pecados que é assim. Quanto você comete um pecado e você vai se afundando naquele pecado, você vai buscando mais e mais e mais. E com isso vai se afastando de Deus. Porque Deus não pode habitar no meio do pecado, mas Ele não te despreza. Basta acreditar que é só você clamar a Ele por misericórdia, que Ele te perdoa. Ele nos perdoa, porque Ele é fiel e justo. Por isso, todos nós cometemos pecados e erros. Eu já cometi vários pecados, mas eu sempre peço perdão a Deus, eu sempre me arrependo. Nós temos que ter um coração contrito e quebrantado diante de Deus. A gente vê a história de Davi, ele cometeu um pecado terrível, foi o maior pecado que Davi cometeu, e com isso ele trouxe consequências horríveis para ele e para toda a família dele, para a sua descendência, para os seus filhos. A partir desse pecado que Davi cometeu, a vida dele desandou. Ele tinha uma vida abençoada, Deus o guardava, o protegia. Ele era um vencedor de todas as batalhas que ele saía para guerrear. Deus sempre dava vitórias para Davi. Mas Davi um dia cometeu um grande pecado, que foi de querer se deitar com uma mulher casada. E além disso, a mulher engravidou e ele mandou matar o marido da mulher. Então foi um pecado terrível. Mas Davi se arrependeu. Davi, quando foi confrontado pelo profeta Natan, ele se arrependeu do que ele fez. Ele viu, ele enxergou o erro que ele cometeu. Então ele pediu perdão e Deus o perdoou. Mas as consequências vieram, né? Depois disso, a vida dele, infelizmente, desandou com a família dele, com os filhos principalmente. Os filhos queriam matar, os filhos queriam tomar o trono dele. E foi uma bagunça só, né? Tudo isso por causa do erro que ele cometeu. Por isso que nós devemos pensar muito bem antes de cometer algum erro. A gente sabe o que é errado, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Nós temos a consciência em nós que ela nos acusa, ela nos mostra o que é certo e é errado. Então, se a gente faz porque, de certa forma, a gente quer. Então, a gente tem que pensar muito bem, porque a gente vai atingir várias pessoas da nossa família. Ninguém está livre de cometer pecados. Eu não estou aqui dizendo que eu sou a Santa Rona, né? Aqui nunca comete, aqui nunca falha. Não, todo mundo é tentado, todo mundo passa por tentações, mas a gente deve estar firme em Deus. A gente deve estar firme no Senhor, para que a gente não venha cair nas tentações e nos erros, porque Jesus Cristo nos ama muito. Ele morreu para nos libertar da cruz. Ele morreu para nos libertar do pecado. E com isso, a gente deve lembrar sempre. Antes da gente cometer algum erro, a gente pensou, Jesus morreu por mim. Ele morreu para me libertar do pecado. Então, para que eu vou cometer isso? Se eu for cometer esse erro, Jesus Cristo vai se entristecer comigo, sendo que ele já fez o maior de todos os sacrifícios,
por mim e por toda a humanidade. Então a gente deve sempre olhar para a cruz de Cristo e lembrar de tudo aquilo que ele fez por nós, de tudo aquilo que ele fez para a humanidade e do grande amor que ele tem por nós, porque ele nos ama muito e ele vai sempre nos perdoar. Basta buscar a presença dele de todo o coração, ter um coração contrito e quebrantado diante dele, e pode ter certeza que ele vai derramar do seu amor e da sua graça. A palavra do Senhor fala que as misericórdias dele se renovam cada manhã. Então nós devemos buscar as misericórdias de Deus sobre a nossa vida e aprender com os nossos erros para que a gente não venha cometer mais, né? Para que a gente não venha entristecer o Espírito Santo de Deus, para que a gente não venha entristecer a Deus e não venha se afastar dele, né? Porque como eu já falei, o pecado nos afasta de Deus. A gente se afasta de Deus porque a gente fica com vergonha, porque a gente sabe de tudo que é certo e errado. Então Jesus Cristo nos ama muito, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador, ele nos ama muito. Amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance sua vida e seu coração, que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fique que eu vou orar por você. Amém? Querido Deus eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais essa palavra poderosa do dia de hoje. Obrigada por cada pessoa que está passando aqui, que ouviram essa mensagem da palavra do Senhor, que elas possam ser tocadas e aprendam mais e mais de Ti, Pai amado, porque a Tua palavra está aí para nos ensinar, para nos dar vida e uma nova vida com Cristo. Jesus Cristo morreu para nos perdoar dos nossos pecados, que a gente venha ter consciência que somos falhos e pecadores e que precisamos da Tua misericórdia, Pai amado. E quando a gente errar, que a gente não se afaste de Ti, que a gente busque ao Senhor cada vez mais, busque pela Sua misericórdia, pois o Senhor é justo, é fiel e é misericordioso e nos perdoa, Pai amado. Que a Tua graça venha nos alcançar todos os dias. Pai, eu te peço que o Senhor possa visitar os lares, as pessoas que estão enfermas, acamadas, que estão nos hospitais. Oh, Pai amado, o Senhor Deus da cura, o Senhor médico dos médicos, Pai amado, que o Senhor possa levar a cura e coloque uma fé viva na vida dessas pessoas, para que elas venham ter a certeza de que o Senhor está curando elas nesse momento, pois a Tua palavra fala que pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados, Pai amado. O Senhor levou todas as nossas enfermidades, as nossas dores e as nossas transgressões. E com isso, Pai, a gente possa tomar posse dessa palavra e dessa vitória hoje, em nome de Jesus Cristo, pois o Teu nome é poderoso, o Teu nome é o mais ilustre, mais amável de todos, meu Jesus. Dou graças a Ti porque o Senhor se sacrificou para nos salvar e para nos perdoar, porque estávamos todos condenados, separados de Deus. E o Senhor teve misericórdia das nossas vidas e nos abençoou com a salvação, Pai amado. Eu peço ao Senhor que o Senhor visite os lares, levando paz, amor e harmonia. Esses lares que vivem em brigas, em contendas, em discussões e discórdias, onde não há respeito, Pai, entre os familiares. Que o Senhor possa levar a paz, a harmonia e o amor, porque a família é a base da sociedade, Pai amado. Que nosso Brasil venha ter famílias fortificadas, fortalecidas, não só no Brasil, mas no mundo, famílias que amam estar junto um dos outros e que respeitam uns aos outros e que fazem de tudo para ficarem fortes na Tua presença, Pai amado. Que um grande avivamento aconteça nos lares, que as famílias venham Te buscar de todo o coração, que o Senhor seja a principal busca das famílias, das pessoas, pois o Senhor tem que ser o primeiro em nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha nos guardar, nos proteger e nos livrar de todo o mal, nós, a nossa casa e os nossos. Que a graça e o amor do Senhor alcance a nossa vida, nos guarde e nos proteja de todo o mal. Que as bênçãos do Senhor nos enriqueçam. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Deus abençoe a todos. Amém.